Olá, muito prazer. Eu me chamo Nicolas e hoje eu e meus companheiros iremos falar sobre arquiteturas autogerenciáveis. Nós iremos explicar o que elas são, como elas funcionam com exemplos práticos de como elas podem ser usadas e por que elas são tão eficazes. Para começo de tudo, você sabe o que é uma arquitetura autogerenciável? Sendo bem direto, elas são sistemas que monitoram, se adaptam e otimizam a si mesmos sem precisar de uma intervenção humana recorrente. O conceito foi normalizado pela IBM em 2001, no nome Autonomic Computing, inspirado no sistema nervoso humano, que ele é autônomo. Ele regulariza a respiração, batimentos cardíacos e a temperatura, sem uma decisão consciente. O foco dessas arquiteturas autogerenciáveis é tornar os sistemas grandes, autossustentáveis e resilientes a longo prazo, reduzindo custos de manutenção e tempo. O modelo mais conhecido de sistemas autogerenciáveis é o MAPE-K, imposto pela IBM. Ele divide o funcionamento em 5 etapas, que costumam ser seguidas para outros sistemas: o Monitor, Analyze, Plan, Execute e Knowledge. A ideia geral é que o sistema fique o tempo todo se observando e entendendo como ele funciona, tomando decisões futuras, planejando o que se deve ser feito ou o que pode ser feito nele, para que ele se optimize sozinho. Dentro dessa arquitetura de computação autônoma, tudo gira em torno dos chamados elementos autonômicos, formados por duas partes principais: o gerenciador autônomo, que é quem toma as decisões usando o ciclo MAPE-K, os 5 que eu citei anteriormente, e os recursos gerenciados, que são as partes do sistema que realmente sofrem as mudanças. Mas, sendo bem sincero, eu não sou a melhor pessoa para falar desse tipo de coisa. Eu conheço um cara que pode falar certinho sobre tudo isso, o meu amigo Giovanni. Porém, ele tá lá na casa dele jogando, porque ele não quer fazer esse trabalho. Então eu vou lá fazer essas perguntas para ele. Deixa comigo. Giovanni? Eu estou estudando sobre arquitetura autogerenciável. Tu pode me explicar como é que funciona a fase monitor? A fase monitor é quando o sistema fica observando as coisas. Ele analisa os dados que estão sendo gerenciados e o ambiente com sensores. Aí depois ele organiza e filtra essas informações para ver se tem problemas ou sintomas de problemas. Tipo eu vendo o minimapa no jogo aqui. Cadê? Eu abrindo o minimapa aqui, ó. Entendi. E a fase analyze? Como é que ela funciona? Mano, a fase analise pega os dados que a fase monitor coletou e analisa para ver se o sistema está funcionando como deveria. Resumidamente, ele verifica se os objetivos estão sendo cumpridos ou se tem algo acontecendo. Certo. Então o que acontece na fase plena? O plano decide o que. O plano decide o que fazer após a análise. Ele organiza as ações necessárias para resolver o problema ou melhorar o sistema. Tudo isso segue políticas e regras definidas previamente, como um plano estratégico, por exemplo. Tá, e depois vem o execute, né? Isso, o execute é a fase que pega o plano e executa, usando efetores. Resumidamente, é a fase que pega as coisas planejadas anteriormente e executa. Beleza, mas e knowledge? O que seria? O knowledge é como se fosse um cérebro, ele armazena informações. Dentro dele tem políticas, regras, experiências do sistema, essas coisas no geral. Todas as fases dependem desse repositório. Todas as fases vão usar esse repositório para pegar as informações dele. Agora faz sentido. Mas espera aí, tem um papo sobre os pilares da arquitetura autogerenciável. Como é que isso funciona? Não, mas então quer dizer que tu entendeu todo o resto, é isso? Entendi tudinho. Faz um favor, O quê? pode me perguntar sobre os 4 pilares da arquitetura autogerenciável para outras pessoas? Eu tô no meio de bagulho aqui. Mas pra quem pergunto isso? Eu tenho um cara perfeito para isso, ele sabe de tudo sobre o assunto.
Ei, ei, ps, tá me ouvindo? Sou eu, Vinícius. Eu meio que fiquei tanto tempo jogando Blooms que eu virei o macaco cospe-cola. Mas enfim, já que tu veio aqui perguntar sobre os 4 pilares da arquitetura autogerenciáveis, eu posso explicar. Basicamente, esses pilares são características que permitem que um sistema cuide de si mesmo. O primeiro sendo o self-healing. Esse sistema percebe quando algo dá errado e se recupera sozinho. Por exemplo, no Kubernetes, quando um container cai e ele recria automaticamente. Ou quando um banco de dados como o Amazon RDS troca para uma réplica se o principal falhar. O segundo é o self-configuring. Esse sistema consegue se ajustar sozinho quando algo muda. Se alguém precisar configurar manualmente, como acontece com ferramentas de infraestrutura declarativa tipo Terraform, ou com aplicações que pegam suas configurações automaticamente no servidor central quando iniciam. O terceiro pilar é o self-optimizing, que é quando um sistema observa seu próprio desempenho e melhora o uso de recursos. Por exemplo, adicionando mais servidores quando o tráfego aumenta ou limpando dados desnecessários para manter o banco rápido. O quarto é o self-protecting. Com esse sistema, ele identifica ataques ou comportamentos suspeitos e reage sozinho, como bloquear requisições maliciosas ou limitar quem está abusando da API. No fim, todos esses pilares trabalham juntos. Se aparecer um problema, o sistema se cura. Caso surja uma nova condição, ele se reconfigura. Se aparecer um gargalo, ele se otimiza e se surgir uma ameaça, ele se protege. Tudo isso acontece usando aquele ciclo que o Giovanni explicou. Aquele lá, o MAPE-K, onde o sistema monitora, analisa, planeja e executa ações usando uma base de conhecimentos compartilhadas. Agora que eu já expliquei tudo, eu vou voltar ao meu posto. Os Blooms estão chegando por tudo que é lado e eu preciso proteger meus amigos macacos. Falou! Entendeu agora? Eu acho que sim. Mas tu pode me dar um exemplo prático disso? Eu queria saber como é que funciona essa arquitetura fora do papel. Até tem, mas eu não sei muito como te dizer, então eu vou perguntar a minha Alexa. Ô Alexa! Alexa! Oi, o que vocês querem? Isso não parece uma Alexa. Alexa, por favor, pode nos dar um exemplo de arquitetura autogerenciável? Um exemplo prático, por favor. Sério mesmo que o Giovanni pediu pra explicar isso? Enfim, vou explicar rápido. Um exemplo muito claro é o Kubernetes. Você define quantas versões do serviço quer rodando e, se um servidor cair ou um container parar de responder, o sistema simplesmente recria tudo sozinho para manter o estado correto. Outro exemplo comum é a infraestrutura de nuvem com auto-scaling e monitoramento. O sistema observa a CPU, tráfego e erros e automaticamente cria mais servidores quando a demanda aumenta ou remove quando não precisa mais. Empresas grandes, como a Netflix, também usam isso. Eles até derrubam servidores de propósito para garantir que o sistema aguente falhas e se recupere sozinho. Isso é importante porque os sistemas modernos são enormes e complexos demais para humanos ficarem controlando tudo manualmente. Com arquiteturas autogerenciáveis, falhas são corrigidas mais rápidas, aplicações continuam funcionando mesmo quando algo quebra e as equipes podem focar em criar coisas novas em vez de passar o dia apagando incêndio. Que, sinceramente, talvez fosse uma boa ideia para o Giovanni também. Entendeu agora? Pera, então você está me dizendo que uma arquitetura autogerenciável, ela se adapta, se modifica e se monitora sozinha? Sim. Bacana. Mas o que é que eu tenho que fazer? Nada, por isso é autogerenciável.